Olá, meu nome é Gabriel Ricardo e esse é mais um devocional aqui no Farol da Liberdade. Hoje nós falaremos a respeito de pecados sexuais. Olá pessoal, Gabriel Ricardo por aqui, mais uma vez em mais um devocional com vocês pela manhã. Eu não costumo pedir muito, mas eu vou pedir hoje para você se inscrever, tá, aqui no canal. Nós temos uma meta agora de chegar em 9.000 inscritos, 10.000 em breve, então você nos ajuda muito nessa meta em atingir nossos objetivos e seguir aqui com o nosso trabalho. Hoje nós vamos discutir aqui o texto de Tiago, tá? Tiago está quase aqui no finzinho da Bíblia, depois do livro de Hebreus, antes da primeira carta de Pedro. Tiago 1, no versículo 14 e 15, tá bom? Abra sua Bíblia comigo, vamos conversar. Eu trouxe até aqui o meu quadro branco hoje, para a gente rabiscar aqui um pouco e deixar os nossos pensamentos tangibilizados em um lugar para a gente olhar depois, tá? Recomendo que você faça a mesma coisa, anote seus devocionais, para que você volte neles depois e se lembre de tudo aquilo que você refletiu. Vamos lá. Tiago 1, o 14 e o 15, tá? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Tá? Então, esse texto aqui, na versão Almeida, fiel ou Almeida corrigida, Almeida atualizada, fala que cada um é tentado, aqui não segundo a NVI, né, mau desejo, mas segundo a própria cobiça. Cobiça fala de paixões, de intentos e de inclinações do ser. Pois bem, o que nós temos aqui, tá? Um mundo onde nós vivemos repleto de sensualidade e luxúria. Em todo lugar que você vai, há diversas imagens que vão preenchendo tua cabeça o tempo todo e que vai acabar despertando em você instintos sexuais. Então, onde a gente enxerga isso com clareza? Redes sociais, por exemplo. Você não consegue passar um dia sem estar numa rede social e ver, se você for um homem como eu, uma mulher de biquíni. Ou se você for uma mulher, um cara shapeadão, fortão, tal, lá, o cara bonito, uma mulher muito bonita. Então, assim, o tempo todo não é só a beleza, né? De fato é a luxúria. Então, essas pessoas ali seminuas na rede social, mulher dançando no TikTok, esse tipo de coisa. Então, tudo isso que nos cerca vai preenchendo o nosso imaginário. Televisão. Quem não se lembra aí, quem é da década de 90, lembra muito bem disso, que era a banheira do Gugu, né? Que você colocava lá aquelas mulheres seminuas batalhando por sabonetes, né? Com um outro rapaz, os dois entravam na banheira. E aí alguém tinha que pegar um sabonete, aquele pessoal seminu dentro de uma banheira, né? Também você tinha aquela imagem clara do comercial de cerveja, né? Com aquela mulher esplendorosa de biquíni numa praia, com uma lata de cerveja na mão. Isso preencheu o imaginário das pessoas durante muito tempo. Também a figura das paniquetes, né? Clássica figura daquela mulher samambaia, sabe, chacoalhando na frente da câmera e ela de biquíni vestida. Então, assim, até se utilizando de maneira, como posso dizer, apelativa, né, para que as pessoas permanecessem olhando para a televisão. E funciona, tanto que esses programas tiveram pleno sucesso enquanto estiveram no ar, né? Também, você nem precisa de um imaginário externo, né, da produção de conteúdo de alguém. De fato, é só você andar na rua, né? Hoje em dia, as meninas, né, principalmente as meninas mais novas, elas têm uma moda de usar blusa e não usar sutiã embaixo da blusa, né? Então você vê aquele é um seio praticamente, você está vendo ali o seio dela, né? Só está sendo coberto ali por aquele tecido na frente e às vezes quando você olha assim, você simplesmente você olha uma pessoa, né? E aí aquilo chama muita atenção, você tem que desviar o olhar, né? Tamanha
tamanho choque que isso acaba gerando. Você vê por aí imagens de pessoas na rua, festividades, carnaval, pessoal seminu, ou você anda num shopping, a mulher tá com uma saia, que pô, não dá para você não olhar, é difícil, decote, é complicado. Então, não é só você desligar a televisão, não é só você sair do celular. Você tá na rua, você tá vendo o tipo de roupa que as mulheres usam, que os homens usam, homens usando roupa apertadinha, sensual. Então, em todo lugar há sensualidade. Então, fundamental a gente colocar aqui. Todo canto, canto, minha letra às vezes é feia. Sensualidade. Então, quer dizer, não tem para onde correr. As pessoas não têm modéstia, né? De fato, as pessoas vão ser influenciadas por esse mundo que em todo canto tem sensualidade, né? Então, tem até um trabalho interessante que eu recomendo que você leia depois. É um trabalho de um escritor americano chamado Ben Shapiro, que ele escreveu um livro chamado Geração Pornô. E lá tem uma citação muito interessante que ele faz. A pornografia não é apenas um produto, ele é um sistema de valores. É um sistema que ensina a todos os consumidores que o sexo não tem consequências, que o prazer momentâneo é a única coisa que de fato importa e que os seres humanos podem ser reduzidos a meros objetos de gratificação sexual. Ou seja, a plena desumanização do outro, né? As pessoas se tratam como bonecos infláveis, homens e mulheres. Não há nenhum tipo de pensamento distinto, principalmente quando você pensa em encontros casuais, né? Encontros casuísticos, fortuitos, onde um casal ali eventualmente se encontra em um passeio ou em alguma rede social, em que eles interagem, ó, vamos sair hoje aí, né? Esse tipo de coisa gera, né, essa desumanização do outro. Então, quer dizer, você não quer ter um vínculo de longo prazo com aquela pessoa. Você não quer ter um relacionamento de ponta a ponta, tendo que lidar com todas as nuances daquela pessoa. Não. Você pula para a etapa do sexo, que seria a última. Seria a máxima intimidade que você só teria com alguém tendo um máximo compromisso com ela. Então você tem algo equilibrado, né? Você não tem, você conheceu a pessoa agora, você não tem nada de intimidade com ela e você tem o máximo de intimidade física com ela. Isso é desproporcional e isso tende a gerar problemas a longo prazo, né? Então, não existe mais esse conceito saudável de uma construção de relacionamentos baseados no compromisso e respeito mútuo. Tudo acaba sendo relativizado em nome da promiscuidade. Mas a sexualidade em si, ela não é algo negativo. Ela foi dada a nós por Deus. Então, sexualidade foi dada por Deus. Legal. Adão e Eva recebem a recomendação. Ide, multiplicai-vos, certo? Como é que você se multiplica com uma mulher? Como é que você faz família? Prole, através do sexo, né? Então é dito, um casamento entre um homem e uma mulher vão se unir para ter, além de uma relação física, uma relação complementar psicológica, né? Então, psicologicamente complementares, espiritualmente, ou seja, pessoas que têm uma relação com Deus complementar, um ajuda o outro, como sacerdotes que buscam a Deus e que também se complementam fisicamente, né? E aí, fisicamente eu falo exclusivamente de conjunção carnal, ou seja, fazem sexo mesmo, né? Exclusivamente com os cônjuges envolvidos nessa relação. Também é muito importante, não saem fazendo sexo por aí.
se perdendo nesse sentido, gerando vínculos com pessoas que eles mal conhecem. E tem uma história, né, que eu ouvi falar uma vez, que um jovem foi até um padre chegando lá para se confessar. E aí diz, né, padre, eu sou um pecador, eu sou atraído por mulheres, né? Eu não consigo evitar. Tudo nas mulheres me fascina. Eu olho para as mulheres, eu tenho desejo, eu as quero para mim, né? E aí o padre diz, olha, se você me dissesse que você não deseja mulheres, aí eu teria uma conversa completamente diferente com você, né? Eu acharia você até estranho, a gente poderia ter uma conversa em outra direção. A mulher é o ápice da criação de Deus para o homem, né? Deus cria a mulher a partir da percepção de que Adão se sentia solitário, né? Essa é a narrativa do Gênesis. Então todos os outros animais tinham companheiras e só Adão não tinha. Então criou a mulher, ele adormece, ele retira uma costela, toda aquela narrativa que nós já conhecemos. Então, quando Adão olha para Eva, diz: essa é carne da minha carne, né? Essa é de fato a minha companheira definitiva, né? Ela é o ápice da criação. No entanto, a sua atração por mulheres, a sua atração por homens, no seu caso, se você for mulher, não deve ser uma desculpa para você se entregar a todas elas ou a todos eles. Assim como um hambúrguer ou uma Coca-Cola, por mais gostoso que seja, ele não é uma desculpa para você comer até não conseguir mais. Então, uma sexualidade saudável não gera necessariamente pessoas que são lascivas, devassas, que buscam o sexo de qualquer maneira, com qualquer uma, a qualquer hora, tá? A relação sexual, ainda que na heterossexualidade, é muito importante dizer, tá? O pessoal evangélico vive falando, ah, mas eu não sou homossexual, sou heterossexual, tenho a minha esposa, tal, não sei o quê, mas vai lá e pega uma mulher no trabalho, né? Vai lá e sai com uma amiga, tem uma amante. É pecado, meu amigo. Por mais que você seja heterossexual, isso é adultério, né? Isso é terrível, vai destruir tua família, vai destruir você, vai acabar com quem você é, vai tirar a tua identidade de imagem e semelhança de Deus, porque você se une a ela em pecado. Então, ainda que seja heterossexual, é plenamente errado. Então, assim, a verdade é que, sem a graça de Deus, você jamais vai conseguir vencer esse pecado. Assim como qualquer outro pecado. Nós só vencemos porque Deus nos dá graça para isso. Porque a linha tênue entre a atração sexual saudável a uma mulher versus o que a sociedade espera, principalmente de um homem, como ele deve se atrair, como ele deve ter que olhar necessariamente a qualquer rabo de saia, é um padrão que não é cristão. Não ache que uma sexualidade saudável para um cara, por mais que sejamos homens, tenhamos nossos impulsos, que é ficar correndo atrás de mulher por aí. Isso jamais pode ser saudável. Na verdade, isso destrói você por dentro. A imoralidade sexual, a promiscuidade sexual só te leva para o fundo do poço, para que você se apaixone cada vez mais pelo teu próprio prazer, né? E não crie vínculos de longo prazo com nenhuma mulher. Então, você ficar lá na sensualidade e tal, você vê alguma coisa na rede social, você se excita e você busca por poder completar essa cobiça que existe dentro de você. Então, é uma luta mente-corpo, paixões e racionalidade. Então, quando você entra nessa briga, a tendência é que você sempre perca, porque suas paixões são mais fortes do que você. Com a graça de Deus você excede. Então, é como se você estivesse numa academia levantando peso, né? Você tá lá, pá, tá no meio do caminho, você não tem mais força para continuar empurrando. No entanto, vem alguém e coloca um dedo. E aí você coloca
o peso para cima, você tem a força necessária para continuar lá na força motriz empurrando aquele peso adiante. Então, essa é a capacitação que Deus nos entrega. A partir da nossa devoção, a partir da nossa correção dos comportamentos do velho homem e do nosso verdadeiro esforço para manter-nos na vereda, Deus nos ajuda com a sua graça. Então, ele vai além da nossa capacidade humana, porque nós sempre seremos dominados por nossas paixões. Essa é uma tendência clara de qualquer ser humano. Eu, por exemplo, eu não sou tentado muito pelo álcool, né? Por mais que eventualmente eu goste de beber um pouco, né? Eu sou presbiteriano, então dentro da minha tradição teológica, a gente permite, né, a questão da bebida. Assim como muitos católicos também têm essa mesma postura, outros evangélicos e tantos evangélicos. Grande parte dos grupos evangélicos são inclinados a ter uma concessão à bebida alcoólica. O grande problema é que se a pessoa tiver dentro do centro das suas paixões essa fuga da realidade que o álcool te causa quando você se embriaga, aí é um problema sério que você tem que evitar. Então, quem de fato tem uma inclinação à embriaguez, de fato por questões genéticas, hábitos familiares ou hábitos anteriores adquiridos e que são abandonados quando a pessoa se converte, se torna cristã, devem ser deixados sim de lado, né? Eu também não tenho uma inclinação a usar nenhum tipo de droga, crack, cocaína, maconha, não, eu nunca tive essa inclinação, né? Eu não sinto essa tentação de ir numa boca de droga porque isso nunca foi uma possibilidade, eu não estou pensando nisso. No entanto, a sexualidade, a inclinação à sexualidade acaba sendo um ponto em comum para muita gente. Por quê? Todos nós temos esse desejo, essa libido, né, que nos faz buscar o sexo, buscar parceiros sexuais. Então é mais fácil que grupos maiores de pessoas tenham essa inclinação, essa paixão natural da busca pelo sexo. E quando você tem uma sociedade como a nossa, que de fato facilita esses encontros sexuais e, pelo contrário, desestimula os compromissos com as pessoas de longo prazo, num vínculo como o casamento, pronto, aí você tem a bomba relógio pronta, né? Então, o Neo na Matrix entende como o mundo funciona, né? Então ele compreende depois que ele toma ali a pílula do Morfeu como as coisas são. Então a Bíblia muitas vezes é um código para você compreender o mundo que te cerca. E aí, como Neo, você desvia das balas, porque você sabe que elas vêm em sua direção. Então, nós somos chamados a lidar com esses pecados de natureza sexual da mesmíssima maneira. Uma vez que o pensamento de luxúria vem na sua cabeça, aquelas balas vêm para te atingir, para te lacerar, para acabar com você, você ora e você pensa a Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E através dessa oração, através de elevar os seus pensamentos, ou seja, retirar da luxúria, retirar daquele olhar que você teve para uma determinada mulher, retirar aquele olhar que você teve para determinado homem, você os eleva a Deus. Você transporta o seu pensamento para Deus e o Espírito Santo te capacita para tal, para que você olhe para o que de fato é essencial. Então, enquanto você faz essa oração, você vai pacificando seus instintos, você vai tentando vencer aquela tentação que vem à sua mente. Não é errado pensar, não é errado que isso venha até você. Pode ser até seta do maligno mesmo. O diabo usa o sexo contra as pessoas. Então, você está lá despreparado, você está tranquilo e de repente aquilo vem até você. Mas cabe a você controlar. O diabo bate na porta para que você ceda, mas você tem plenas capacidades de, em oração e em uma vida reta, conseguir vencer todas elas através do Espírito Santo. Então, pensamento elevado a Cristo, né? E todas as vezes que nós pensamos em Cristo, temos que ter em mente seu sacrifício, né? Então, por que Jesus morreu?
Ele morreu por cada um dos meus pecados. Cada um, inclusive meus pecados de sensualidade. Então, tenha isso em mente hoje. Hoje pela manhã, nessa reflexão, para lidarmos com pecados de natureza sexual, tenha em mente o seguinte: cada pecado, cada erro, cada transgressão tiveram que ser usadas para punir a Cristo. O sangue no madeiro vertido por cada uma delas é uma demonstração de que Deus precisou fazer isso. Então evite o pecado a toda a natureza. Se você, para cair, né, sente o mesmo hábito, sente a mesma inclinação, você percebe que você cai sempre do mesmo jeito, evite. Evite a todo custo. Mude seu olhar. Olhe as mulheres, olhe os homens de outro jeito. Tire a escuridão da sua mente. Não normalize o outro como um objeto sexual. A pornografia tem essa característica. Ela transforma o outro em um boneco de carne. Então eu olho para qualquer mulher e eu não consigo mais olhar para ela como se ela fosse um ser humano. Eu sempre olho para a mulher como um objeto de prazer. Então é impossível que você, uma vez que tem essa mentalidade, se relacione com uma mulher de uma maneira saudável. Então, liberte seus pensamentos hoje. Foque em Cristo e todas as vezes que você for tentado nesse sentido, saiba que você tem plenas capacidades para evitar, mas se você for cair, se você for errar, se você for pecar, na hora que você estiver quase ali, peça a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, me ajude a vencer, eu não sou capaz sem ti. E tente, e você é plenamente capaz de vencer. Oremos juntos para que você vá para o seu dia em paz. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa reflexão de que de fato não somos tentados por ninguém a não ser nós mesmos, nossas paixões. Por mais que hajam setas demoníacas que queiram nos destruir, que busquem de fato o convencimento a todos nós de que o pecado é uma coisa boa, sabemos que cada pecado lacerou a pele de Cristo e retirou seu sangue para que pudéssemos ter redenção, Senhor. Tem misericórdia dos nossos pecados e nos perdoa, Pai. Também nos capacita, Senhor, através do Teu Santo Espírito, para que possamos vencê-los, Senhor. Principalmente esses pecados de natureza sexual em um mundo cada vez mais sensual, Pai. Pedimos a Sua misericórdia, a Sua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que você vá para o seu dia mais tranquilo, focado em Cristo, autor e consumador da nossa fé, para que você possa vencer, e você vai vencer sim, esse pecado de natureza sexual. Volte aqui amanhã e faça outro devocional aqui conosco. Um grande abraço, fique com Cristo.